a difícil tarefa de se comunicar com eficiência. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Pletianos e do programa Papo É. Como na introdução, a difícil tarefa de comunicar com eficiência, de falar com eficiência. Bem, nós temos que entender que a linguagem e língua são ferramentas que existem para se comunicar. Nós fazemos da comunicação algo que nos remete à nossa vivência, que faz de nós convivermos uns com os outros. E isso tem sido feito há tempos imemoriais. Como que você fala? Como que você se expressa? Quais são as palavras que você utiliza para que as pessoas possam entender o que você está querendo dizer? Dá para pensar sobre isso? Bom, sem falar, que eu estou com companhia, companhias. O que nós fazemos enquanto seres inteligentes para usar a expressão comunicar-se? Então nós temos que entender que a palavra ela existe para congregar, para juntar, para fazer com que as pessoas se identifiquem como pessoas, se identifiquem como seres sociais dentro de um contexto, dentro de uma mesma proficiência, dentro de uma mesma nacionalidade, dentro de uma mesma etnia. Então ela serve para nos identificarmos primeiro como seres sociais, seres pensantes. E segundo, denota também a nossa capacidade do quanto nós conseguimos produzir entendimento através daquilo que nós falamos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos num processo, hoje, uma modernidade, de que a ignorância pura, aquela que a pessoa aceita ser um estúpido, eu sou ignorante mesmo, e vê isso com louvor. Não sei como que pode um negócio desse, a pessoa achar benevolência e ser burro, traduzindo um português bem claro, mais claro que isso, impossível. A ignorância que acaba dando direito de ser uma pessoa violenta, de usar a violência para com as outras pessoas, porque ela vai o quê? Desumanizar as outras pessoas se torna muito mais fácil do que você querer compreender, entender os acontecimentos que se circulam na nossa sociedade. E aí o que acontece? Essa situação está colocando a nossa sociedade, nossos seres existir como pessoas, no fundo do poço. Já temos uma educação ruim. A educação no estado de São Paulo, simplesmente que o novo governo que está aí, jogou a educação lá no esgoto, gente. E eu sou educador, eu sou professor, historiador, geógrafo, sociólogo. Eu falo isso com propriedade. Na verdade, o ensino no estado de São Paulo já vem ano a ano, governo após governo estadual, indo ladeira abaixo. Mas esse colocou no esgoto. Então, o que acontece? A nossa sociedade como um todo, ela já está no fundo do poço. E sabe qual que é o pior disso? Que lá no fundo do poço você consegue ouvir, no subsolo, alguém batendo no subsolo do fundo do poço, e aí você descobre que abaixo do fundo do solo, desse subsolo, abaixo do fundo do poço, você ainda consegue encontrar gente, consegue ainda ser pior do que o que nós estamos habituados a ver no nosso dia a dia. E é esse que é o problema. Por quê? Porque essas pessoas foram legitimadas pela pura estupidez, ou a ignorância, a burrice, ou a falta de inteligência humana, ou desinteligência humana, como diz a Carmen Lúcia, e se acham vangloriados por isso. Acham louvor nisso, acham grandeza nisso, quando na verdade deve ter vergonha. É vergonhoso. Por quê? Porque a primeira finalidade da linguagem é comunicar, é expressar, é mostrar conhecimento, transmitir informação. Saber e fazer com que o que você está falando
o outro consiga ouvir com excelência. E quando eu falo com excelência, eu quero dizer o seguinte, que aquilo que eu quero expressar, a pessoa consiga entender. E para isso, existem duas situações extremamente importantes. Quem fala tem que saber o que está falando, tem que saber o que quer expressar, tem que saber quais são as ferramentas, no caso, as palavras, seus significados individuais e depois no coletivo, para poder passar a informação correta para quem vai ouvir. Do outro lado, quem está ouvindo tem que ter conhecimento sobre palavras para poder entender o que o outro está querendo dizer com aquelas palavras. E aí é onde a porca torce o rabo. Por quê? Cada vez mais nós estamos vendo gente que não sabe de nada, não tem conhecimento de nada, tem um conhecimento extremamente raso, isso quando não está ligado a uma métrica tradicionalista, social já falida, há muito tempo falida, e utiliza isso ainda como um verbete para legalizar o que não pode ser mais legalizável. Por que não pode ser mais legalizável? Eu vou explicar para vocês por que isso. Quem já leu a Bíblia? Se você pegar a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, existe uma série de composições de palavras para poder dar significado a coisas que existem hoje. Médico. Existe médico no Antigo Testamento? Não. Existe uma construção de palavras que você entende que é médico, que está querendo dizer. Enfermeiro, parteira, existe uma combinação de palavras que dá significado a isso que nós entendemos. Por exemplo, pessoa que consegue curar, na Bíblia, curar as pessoas através de plantas. Na Idade Média é chamado de boticário, mestre boticário, depois herbologista, mas lá não tinha significado. Por que passou a ter significado? Porque a língua e a linguagem, ela evolui junto com a sociedade. Quando as coisas que acontecem ao nosso redor, a língua tradicional não dá conta de explicar, a mesma linguagem se faz necessário de criar novas palavras para dar significados àquelas coisas a qual a língua tradicional não consegue dar significado. Portanto, a língua ela está sempre em evolução. Assim como nós evoluímos como sociedade, a língua também evolui. Por que a língua evolui? Porque a língua ela está essencialmente ligada ao nosso dia a dia. Você fala para a parede? Não, você fala com outra pessoa. Você se comunica com outras pessoas. E a necessidade de você entender que as outras pessoas estão falando nos obriga a ter vocabulário. Por que nós, na escola, o professor diz que nós temos que ler muito? Eu amo leitura, tem muitos livros. Primeiro, a leitura faz você viajar, faz você imaginar as coisas. O imaginativo tem poder. Segundo, é entender a composição de palavras e o poder de seus significados. Terceiros, mesmo que você não viva aquilo que está dentro de um livro realmente, aquele livro ele passa para você uma ideia, uma mensagem, um ensinamento de vida e que mais tarde você vai se ver diante daquele problema e vai falar assim, eu já vi isso. Não, você não viu isso. Você leu. Você leu. Você achou isso na internet, num livro, num artigo, num conto, num filme, e remeteu-se ao seu subconsciente o aprendizado. Então você tem aquela sensação de que você viu aquilo. Não, você não viu. Acontece que a experiência mental, seja da leitura, seja do filme, seja de uma peça de teatro, te remete à memória histórica daquilo, o aprendizado, e, através do aprendizado, quando você se vê diante de uma situação real, remete àquilo que a sua memória lembrou. Vai trazer e vai falar, nossa, e dá a sensação que você já viu aquilo. E, imediatamente, você terá o quê? Uma resposta direta daquela situação que você está vivendo e que precisa de uma resposta. E a resposta já está dada. Daquilo que você leu, daquilo que você vivenciou, daquilo que você experimentou. Ou até mesmo daquilo que você ouviu. Por isso que o ato de falar, a pronúncia, o ato de conversar
ela é poderosa. E nós temos que compreender isso e saber isso com propriedade. Por quê? Porque senão, gente, o que vai acontecer? Se nós continuarmos nessa métrica da estupidez, da idiotice, nós estamos cada vez mais longe de ser uma pessoa e cada vez mais perto de ser uma pedra fria e inútil. Por que nós tornamos pedra fria e inútil? Porque à medida que a sociedade já vai evoluir, você gostando ou não, você aceitando ou não, eu costumo dizer, com a religião melhorando ou não, o mundo continua evoluindo. Entra político, sai político, entra governo, sai governo, o mundo continua evoluindo. Você gostando ou não. Músicas, surgindo cada vez músicas variadas, diferentes, pode ser horrível ou não, mas independente de você gostar ou não, a música está evoluindo. Então, o mundo evolui. Se você não compreende a evolução e os significados daquilo, você fica para trás. Você ficando para trás, você começa a falar, no meu tempo era assim. Começou a falar, no meu tempo era assim, você já virou uma pedra. Por quê? Porque uma pedra é imutável. E tudo aquilo que é imutável é emprestado. Nós não somos emprestáveis. Primeiro, para você falar que no meu tempo era assim, você tem que estar morto. Ou virou um espírito de luz ou um espírito de trevas. Aí você pode falar, no meu tempo era vivo, era assim, assim, assado. Mas se você está aqui me vendo e me ouvindo, o seu tempo é aqui e agora. Você está fazendo história. Você está fazendo sociedade aqui e agora. Neste momento, nesta vida, nesta conjectura que nós estamos vivendo. E aí cabe o que você saber na sua vida, o que você está construindo em a sua linguagem nesta sociedade. Em outras palavras, o que está fazendo você ser diferente de uma pedra fria, morta e desnecessária. E aí, gente, vem os pontos principais disso. Na evolução da nossa língua, hoje nós temos a chamada a terrível linguagem neutra, né? Nossa, que é uma discussão assim de fim de mundo quase. Parece que vai ter um apocalipse por causa da linguagem neutra. A linguagem neutra ela se faz necessário, está se fazendo necessário quando a língua normal, tradicional, a vernacular, né, não consegue dar conta, não consegue mais fazer sentido às novas exigências que estão se fazendo presentes. Quase sempre a linguagem neutra está ligada a uma pessoa ou um grupo de pessoas aos quais a linguagem tradicional não consegue mais dar expressão para aquelas pessoas. E que é a expressão? Não consegue mais dar significado para aquelas pessoas. E aí a linguagem neutra surge para dar significados. E ela vai se somar à linguagem já existente. E aí tem aqueles absurdos, né, que a gente tem observado sobre a linguagem neutra. Absurdo é o idiota ou a idiota que questiona. Porque mostra o quê? A sua deficiência de intelectualidade, de conhecimento. Porque se ele tem conhecimento, ele sabe muito bem que a linguagem neutra é nada mais, nada menos que uma evolução natural da própria linguagem social. Independente se você gostar ou não, ela veio, ela está presente, ela vai continuar. Pode ser que daqui a 100 anos surja uma outra linguagem e vai colocar a linguagem neutra em desacrédito. Por quê? Porque também não vai mais expressar o significado do tempo vigente. A língua ela acompanha o tempo. Cada palavra ela vai se moldando, remoldando, significando as exigências do tempo. Palavras como computador, internet, micro-ondas, laptop, notebook. As palavras não existem, as palavras não existiam. Porque se você pegar notebook, por exemplo, se você traduzir a palavra ao pé da letra, ela não tem nada a ver com computador. Aliás, a palavra computador, se você pegar a origem da palavra, ela não tem nada a ver com o que é o equipamento. Mas ela se fez necessário. Por quê? Porque não existe nenhuma palavra na linguagem normal para expressar o computador em si, a máquina, o objeto computador. Então surge a palavra. Do mesmo jeito, é o micro-ondas e por aí vai. E nós temos que entender que a linguagem ela é expressão da nossa vida, ela é expressão da nossa evolução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está muito prerrogativizado, é o que nós estamos fazendo com essa linguagem. Principalmente na modernidade, hoje nas mídias, né, na internet, no mundo cibernético. No mundo real,
Por que eu falo para vocês do mundo cibernético? Porque o mundo cibernético, ele é reflexo, ele é o espelho do nosso mundo real. No nosso mundo real, nós temos regras. Você sai da porta da rua da sua casa, você sai falando o que você pensa? Não. Por quê? Porque existe o código criminal que vai te enquadrar naquilo que você fala, porque você é responsável por aquilo que você está falando. Então você mede as tuas palavras. E por consequência, você mede as tuas ações. Por que no mundo cibernético você faz o que dá na telha? E a discussão que está aí, né? Que as pessoas estão falando que é. Qual é a palavra mesmo? Estamos tirando a liberdade de expressão. A verdadeira liberdade de expressão é o que nós estamos discutindo. Uma linguagem com responsabilidade. Que aquilo que você está falando, o outro consiga entender, compreender e reproduzir aquilo com excelência. Agora, qual é o problema de nós vivemos numa sociedade em que a ignorância pura e absurda é vangloriada como se fosse uma virtude, como deveria ser algo de vergonha? Temos uma educação fraudulentamente em queda livre, cada vez pior. Isso faz com que nós sejamos bombardeados constantemente por construções de palavras para nos induzirmos a acreditarmos em coisas que às vezes nem existem. Qual é o problema hoje com o mundo cibernético? Nós estamos vendo que a justiça, né, está tentando dar cabo disso. Não é dar cabo, porque, como eu falei, o mundo cibernético é reflexo do mundo real. Se o mundo real tem regras, é óbvio que o mundo cibernético também terá regras. Porque o mundo cibernético é a extensão do nosso mundo real. Não é porque no mundo real, no mundo cibernético, não tem leis, como assim dizer, claras, não quer dizer que elas não existem. Nós temos o marco temporal da internet. Olha lá. Agora vão endurecendo mais. Por que estão endurecendo cada vez mais? Está essa briga de não querer. Porque no mundo cibernético virou terra sem lei. Eu penso comigo, você que está me vendo e me ouvindo, alguém de vocês já foi difamado na internet? E depois você conseguiu ver a verdade apareceu, você conseguiu provar a verdade, mas aí quando você coloca a verdade na internet, ela fez o mesmo efeito que a mentira? Se a resposta for não, a mentira fez muito mais estrago na sua vida do que a verdade, este é o motivo por qual, ou pelos quais, nós precisamos ter regras no mundo cibernético. Por quê? Unicamente porque nós gostamos da desgraça, nós curtimos desgraça, nós produzimos desgraça, nós reproduzimos desgraça. Nós gostamos de ver o quanto pior, melhor. Por isso que quando algo de ruim acontece com alguém, cai na internet e ela é reproduzida assim em escala incomensurável, quando a verdade aparece, ela não tem a mesma proporcionalidade. Por quê? Porque a verdade, primeiro, verdade não dá like, verdade não dá seguidor, verdade não dá impulsionamento na vida. Ei, menino. Então, o que acontece? Nós vivemos diante de situações em que, mais do que nunca, precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós estamos falando. Por quê? Sabe por quê? Agora vem a parte dura, que muita gente não gosta de ouvir. O que você fala denota diretamente quem você é. Da mesma maneira como a gente pega uma pessoa vestida. Você olha a pessoa, como ela está vestida, conseguimos mensurar que tipo de pessoa é aquela, a mesma forma acontece com o que você fala. Se você é uma pessoa que fala a asneira, seja escrita ou falado, remete o tipo de caráter que você é. Se você é uma pessoa estúpida, se você é uma pessoa ignorante, se você é uma pessoa que está desprovida de conhecimento humano, então você consegue compreender aonde nós chegamos com o problema da língua e linguagem, dessa questão de conversar, de falar, de se expressar, seja no mundo real ou no mundo virtual, está remetendo a quem você é como pessoa, o seu caráter, a sua dignidade como pessoa. Aí fica comigo, diante daquilo que você fala, mostra quem você é, aí usando o exemplo da pedra, a partir daquilo que você fala e faz na vida real e na vida cibernética,
o quanto você está próximo de um ser humano ou o quanto você está próximo de uma pedra fria e inútil. Fica para você pensar. Por isso que as leis estão endurecendo. Não podemos mais aceitar as situações como estão indo. A pessoa vem e fala um monte de besteira, joga aquilo na internet, aquilo se reproduz violentamente, a verdade aparece, pouca relevância tem essa verdade, e a pessoa que sofreu todo tipo de ataque, ela que se lasque depois, né? Ela que pague um psiquiatra, pague um analista para consertar a desgraça que os outros fizeram na vida dela, né? Não. A lei, ela é clara. Cada um é responsável por aquilo que faz. E aí entra aquela situação. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Entretanto, todavia, não sou responsável por aquilo que o outro entende a partir daquilo que eu estou falando. Porque tem uma diferença também. Se você tem, igual eu, estou pleno do meu conhecimento, eu leio, eu estudo, eu me preencho de sabedoria, eu passo para você, mas você é um toco, uma pedra, uma rocha, o que você vai entender e compreender daquilo que eu estou falando? Como que há conhecimento? Como que há troca de diálogo? Como que há troca de conversa? Como que a sociedade se reproduz através da linguagem, que ela é presente e unilateral, sendo que um lado tem conhecimento, o outro é um toco. É a mesma coisa que eu estivesse falando para as paredes. Então, gente, fica para nós pensarmos exatamente. Primeiro, a verdadeira liberdade de expressão é aquela em que você tem responsabilidade sobre aquilo que você está falando, produzindo, compartilhando, seja na vida real ou na vida cibernética. Depois, como que você se entende, se compreende como ser humano a partir da linguagem que você utiliza. Você pode falar rebuliscadamente e ser um mau caráter. Você pode falar de maneira bem simples e ser um enorme de um erudito. Sabe o que significa essa situação? Por quê? Porque qual que é a função da palavra a partir de qualquer situação? O mínimo, fazer com que quem esteja me ouvindo compreenda o que eu estou falando. Então eu não preciso falar rebuliscadamente. Eu posso falar rebuliscadamente, eu tenho capacidade para isso, tenho, né? Eu tenho formação para isso. Mas o que adianta eu falar rebuliscadamente, sendo que quem está me ouvindo não vai compreender nada, porque ele não tem acúmulo de conhecimento de significado de palavras suficiente para entender todas aquelas palavras rebuliscadas que eu estou falando. É preferível, mais fácil, usar palavras mais simples, mas que o significado chegue até você e você faça bom uso desse significado, do que eu me meti ser um metido de nariz em pé, querendo demonstrar o meu conhecimento com palavras difíceis de pronunciar, né? E ser palavras vazias, que não vai fazer significado nenhum na vida de ninguém. E o mundo, ladeira abaixo. E a sociedade, ladeira abaixo. E aí você vê lá no fundo do poço os estúpidos ignorantes batendo com força para se fazer valer da sua estupidez no mundo ladeira abaixo. Não dá, né? Não dá. Então fica para nós pensarmos com responsabilidade aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós produzimos e reproduzimos, seja na nossa vida, na vida dos outros, seja no mundo real ou no mundo virtual. Lembre-se, a lei ela está aí. Cedo ou tarde, ela pode te alcançar. O problema é como que essa lei vai te alcançar. Vai te alcançar com um propósito positivo ou com um propósito negativo? Se for com propósitos negativos, você precisa rever o teu conceito. Primeiro, o conceito humano, porque o seu conceito como ser humano está prejudicado, está extremamente doente. E depois, a sua própria visão de sociedade. Como ela deveria ser, como pelo menos ela deveria se organizar com respeito, com responsabilidade e, acima de tudo, que o ato de você falar, o ato de você escrever, o ato de você compartilhar ou recompartilhar algo que para você é relevante, ele seja relevante na verdade, não na mentira ou numa pseudo-verdade fabricada. Porque cedo ou tarde, a verdade real vai aparecer. E aí, as consequências disso, nós vamos responder. Sejam boas ou más, nós vamos responder por elas. Não tem outro caminho. O caminho é
saber falar. Por isso, do tema, a difícil tarefa de se comunicar com eficiência. Como nós estamos usando esta ferramenta importantíssima, que é o dom da palavra. Saber falar com eficiência, saber falar com excelência, saber falar, saber se expressar de maneira que as pessoas entendam e compreendam isso e, acima de tudo, ao entender e compreender o que você está falando, possa reproduzir isso na sua vida, na vida das pessoas, de maneira eficiente e que tire a sociedade do fundo do poço. Um bom resto de semana para todos e encontraremos daqui a alguns dias aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.